Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo super especial, porque temos uma novidade bacana demais para todos vocês que me acompanham aqui no canal Vene Casagrande. Temos muitas informações, temos novidades e boas novidades sobre as renovações de Arrascaeta e Felipe Luiz. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Tem também uma fake news, olha, tem gente tentando atrapalhar o Flamengo. Tem também informação sobre o treinamento do Flamengo, como o Felipe Luiz tem montado o setor ofensivo do Flamengo. Mas antes de trazer todas essas informações envolvendo o rubro-negro carioca, que se prepara para pegar o Botafogo na quarta-feira, vamos para as informações. Eu vou começar sobre essa fake news. Gente, se já não bastasse muita gente querendo atrapalhar o ambiente do Flamengo, o dia a dia do Flamengo, quando eu falo muita gente, é muita gente que torce para o rival, enfim, que quer ver o rival ser campeão e não o Flamengo. Se já não bastasse isso, a gente tem que ver também notícias saindo aqui do futebol carioca, vindo da imprensa carioca, dando conta de que Pedro e Felipe Luiz brigaram novamente. Gente, isso é uma fake news. Isso não procede, eu garanto para vocês. Eles não brigaram novamente. Não tem clima ruim nos bastidores do Flamengo, muito pelo contrário, embora os resultados não tenham sido positivos nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, desempenho caído, mas o problema não é bastidor, o clima é maravilhoso no dia a dia do Flamengo, isso todo mundo relata, dirigente, comissão técnica, jogadores, pessoas que trabalham com jogadores do Flamengo, todo mundo fala isso, o clima não é ruim. Teve aquele episódio, de fato, com Felipe Luiz e Pedro, publicamente. Agora, dizer que nos últimos dias Pedro e Felipe Luiz se desentenderam novamente é mentira. Não procede, galera. Não procede. Então, se já não bastasse muita gente fora do Rio de Janeiro querendo, entre aspas, botar algo de ruim no dia a dia do Flamengo, gente, a imprensa carioca não pode cair nessa. Então, repito, não procede essa informação, tá? Treinamento, hoje, domingo, dia 12, teve treino, sim, no Ninho do Urubu, para alguns jogadores. Confesso para vocês que eu não consegui apurar o nome desses atletas, mas alguns atletas foram ao CT Ninho do Urubu, e eu vou até ler aqui exatamente o que a pessoa disse, para eu não botar palavras na boca da pessoa. Eu fui e perguntei, hoje teve treino? Essa pessoa teve para alguns que precisam de suporte. Eu perguntei, mas o que seria esse suporte? Reforço de carga, volume de treino maior, dores musculares, risco de lesão. Não são todos os atletas, repito, mas alguns compareceram. E aí, segunda-feira tem treino normal, terça treino normal, e quarta-feira tem o primeiro duelo nessa segunda quinzena de outubro, que terá uma sequência absurda que será contra o Botafogo. E o Flamengo chega muito mais pressionado para esse jogo contra o Botafogo, porque o Palmeiras venceu o Juventude na noite de sábado, venceu muito bem, embora a gente tenha visto ali um pênalti marcado para o Palmeiras no começo do jogo. Absurdo, ainda bem que o VAR corrigiu o erro do árbitro, mas é impressionante como os árbitros já estão propensos a marcar algo ao Palmeiras. Não estou dizendo que querem beneficiar o Palmeiras, não, mas é muito doido isso. A gente olhou o lance, na hora a gente percebeu que não tinha sido pênalti, mas enfim, o Flamengo chega muito mais pressionado, porque nesse momento o Palmeiras é líder, sozinho, 3 pontos à frente do Flamengo, e Flamengo e Palmeiras nesse momento têm o mesmo número de jogos. Então o Flamengo precisa vencer o Botafogo e torcer para o Palmeiras tropeçar diante do Red Bull Bragantino, e aí na outra rodada as duas equipes se enfrentam. E sobre treinamento, galera, nos últimos dias Felipe Luiz, segundo o jornalista Renato Maurício Prado, tem treinado com um ataque da seguinte forma: Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. É uma informação do Renato Maurício Prado. Confesso que eu fico surpreso em ver novamente o Bruno Henrique, mas o Samuel Lino não é surpresa, tá? Eu disse que deixaria no banco de reserva se tivesse uma sequência de jogos, mas como veio a data FIFA, deu tempo de ele descansar, treinar, então eu mantenho o Samuel Lino. Agora, o Pedro não ser titular me chama muita atenção. E eu gosto do Gonzalo Plata, também gosto do Luiz Araújo, enfim, o Flamengo tem muitas opções para o setor ofensivo. E para finalizar nosso vídeo, a informação mais importante desse vídeo, na verdade, as informações, porque eu apurei a situação das renovações de contrato de Felipe Luiz e Arrascaeta, porque a gente disse
nos últimos dias que essa data FIFA a gente teria novidade em relação a essas duas negociações. E tivemos novidade. Qual foi a novidade? Vou trazer agora para vocês. Como estava previsto para essa data FIFA, as negociações tiveram avanço. A diretoria recebeu nestas semanas contrapropostas dos representantes do meia e do treinador. José Boto, responsável pelo lado do Flamengo nas negociações, vai avaliar as ofertas feitas pelos empresários de ambos para dar uma resposta em seguida. Ou seja, nesse momento, a bola está com o rubro-negro. Vale mencionar que nos dois casos, Arrascaeta e Felipe Luiz, as conversas estão fluindo de maneira natural e, como acontece em todas as tratativas, há sempre essa troca de propostas entre as partes até chegar a um acordo. A boa notícia é que as partes falam a mesma língua e demonstram a mesma vontade, manutenção do compromisso. Pelo que eu ouvi das pessoas envolvidas nas duas negociações, é questão de tempo de a renovação de contrato acontecer. Inclusive, a gente falou sobre isso, o próprio Arrascaeta disse em uma entrevista à ESPN que estava quase tudo certo. Mas esse quase tudo certo pode demorar um pouco? Pode, mas pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou ouvindo das pessoas envolvidas em todas as negociações, é questão de tempo para as duas renovações de contrato acontecerem. Vene, tempo de contrato. Eu já ouvi uma data de outra, então calma, não vou mencionar nada agora. Quando eu tiver a certeza qual será o tempo do compromisso, tanto do Arrascaeta quanto do Felipe Luiz, vou trazer para vocês. Sobre o Arrascaeta, o que eu posso garantir? A ideia é por mais 3 anos. O contrato dele acaba em 2026, dezembro, então a ideia é botar mais 3 anos, indo até dezembro de 2029. Mas quando eu tiver a certeza, eu menciono aqui. Mas tá tudo encaminhado, tá, galera? Vai acontecer renovação de contrato, vocês podem ficar tranquilos. Agora a última informação. O Racing jogou contra o Banfield na noite de sábado e mais um jogador do Racing se machucou. Gabriel Rojas, lateral esquerdo absoluto da equipe argentina, saiu de campo chorando, sentindo dores no joelho, na coxa, e a tendência é que não fique à disposição para pegar o Flamengo. Lembrando que o Racing já tem 2 desfalques, o zagueiro Fraco Pardo e o atacante Elias Torres. E agora, provavelmente, o Gabriel Rojas, que saiu chorando bastante de campo. Uma pena para o jogador, mas para o Flamengo é uma boa notícia. Agora, partiu o site da Golcase. Tamo junto, galera. Valeu. Por quê? O que acontece é o seguinte, gente, desde 2024 o Rafinha Alcântara tá sem clube, ele foi jogar no Catar e depois ele ficou sem clube. O jogador tá no mercado, tá livre no mercado, é meia, tem apenas 32 anos, tá na idade média ali de Jorginho, de Saúl que tem 30, o Pulgar tem 31, ele tá na média de idade. E o que acontece é o seguinte, o jogador deu uma entrevista ao Charla Podcast, meio que dando uma flertada com o Flamengo, dizendo que no Brasil só faltou jogar no Flamengo. E o fato dele estar sem clube, isso pode facilitar, obviamente, a contratação dele para o Mengão. Jorge Nicola trouxe a informação que dentro do Flamengo já se discute a possibilidade de fazer uma proposta ao Rafinha Alcântara, até porque o jogador chegaria para ser uma opção ali ao Georgian de Arrascaeta, para dividir a posição ali do camisa 10, do meia armador, com o Arrascaeta. É óbvio que por uma questão física existe uma preocupação. Rafinha Alcântara é um jogador que sofreu muito com lesão nos últimos anos, mas é um jogador que tem uma qualidade que não precisa ser discutida. Passagens pelo Barcelona, passagens também pelo PSG. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse a diretoria do Flamengo, o jogador está sem clube, ele viria de graça. Você contrataria o Rafinha Alcântara? Você traria o Rafinha Alcântara para o Mengão? O que você faria se você fosse a diretoria do Flamengo? Tentaria uma proposta? Não tentaria uma proposta? Tentaria uma negociação? Não tentaria uma negociação? Como eu disse, o jogador tem 32 anos, está livre no mercado e pode ser contratado, inclusive agora. Eu acho que ainda dá tempo. Ah, não, já estamos em outubro, não dá tempo. É só para 2026. Mas o jogador do Flamengo pode aí já assinar um contrato com o jogador para 2026. Contrataria ou não Rafinha Alcântara? Traria ou não Rafinha Alcântara para o Flamengo? Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Falar agora sobre o protesto e a reviravolta prometida pela torcida. Gente, o que acontece é o seguinte, ontem o Vene, ele vazou um documento que prova que o Sport Clube do Recife havia vendido o mando de campo para
acontecer na Arena Pernambuco lá em julho. No dia 30 de julho foi assinado o documento entre os diretores do Esporte Clube do Recife e a empresa que comprou o mando do jogo. Só que não só tem isso. O que acontece é o seguinte, a empresa já fez os pagamentos, logo alguns dias depois ali, já em agosto, a empresa fez os pagamentos ao Esporte Clube do Recife. E dentro do contrato existe uma cláusula que, em caso de rompimento ou desistência, o Esporte Clube do Recife vai ter que pagar uma multa de 20% do valor do contrato. Ou seja, agora a torcida do Esporte Clube do Recife está revoltada, porque o Sport não avisou, poderia ter avisado antes, porque já estava definido antes que o jogo não aconteceria na Ilha do Retiro, poderia ter avisado o torcedor antes, não avisou, esperou a data ser marcada para poder fazer o comunicado oficial. A torcida do Sport não quer jogar lá na Arena Pernambuco, eles querem jogar na Ilha do Retiro, inclusive prometem protestos para a próxima quarta-feira contra a diretoria do Sport. E aí tem essa questão da multa. Se o Sport mudar a sede do jogo e voltar a sede para a Ilha do Retiro, vai ter que pagar uma multa que gira em torno de R$600 mil. A situação do Sport está bem complicada. É o último colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, tem a situação agora que envolve um litígio com a torcida, principalmente as torcidas organizadas do Sport. O documento foi assinado no dia 30 de julho. O contrato foi pago em agosto. O Sport já sabia, ficou quietinho, esperando ser marcado a data para fazer o anúncio que o jogo não seria na Ilha do Retiro, e sim na Arena Pernambuco. Dito isso, o torcedor do Sport está tentando uma reviravolta, está tentando convencer o clube a tirar o jogo da Ilha do Retiro, a tirar o jogo da Arena Pernambuco e trazer o jogo de volta para a Ilha do Retiro. E a nós, cabe esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Programação do Flamengo? O Flamengo treina daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, no Ninho do Urubu. Depois treina amanhã, 3h30 da tarde. Depois treina treina amanhã. Não, na verdade treina hoje. Treina amanhã à tarde. Joga na quarta-feira contra o Botafogo. Treina quinta à tarde. Treina sexta à tarde. Treina sábado de manhã. E joga domingo contra o Palmeiras.